Última parte do sistema cardiovascular, galera. A gente agora vai entender como que o sangue leva os nutrientes para os tecidos. Então, essas trocas com os tecidos vão acontecer da seguinte forma. Lá no capilar, que é aquela porção mais fininha do vaso, a menorzinha de todas, a gente vai separar o capilar em duas porções. A porção arterial do capilar e a porção venosa do capilar, tá? Então, separei ele em duas partes. A porção arterial do capilar, ela vem, lembra do gráfico lá da primeira parte, ela vem com pressão residual lá do átrio, que jogou o sangue em direção à artéria. Então, o fluido que está dentro desse vaso, ele vai exercer uma pressão na parede do endotélio e parte desse fluido sai do vaso. Então ele vai atravessar a parede do endotélio e vai chegar no tecido, e vai inundar o tecido e vai levar os nutrientes para o tecido. O que saiu foi uma parte desse plasma sanguíneo nessa porção arterial. Lá na porção venosa, ela, como tem uma quantidade de líquido menor, ela está mais concentrada. Por estar mais concentrada, concentrada de quê, Aquino? Ela está mais concentrada, gente, principalmente de proteínas. Lembra que eu falei com vocês que o plasma é rico em proteínas, globulinas e principalmente albumina. Então, como ele tem essa grande quantidade de proteínas e diminuiu a quantidade de líquido, ele está mais concentrado. Ele começa, então, a atrair o líquido que saiu de volta para ele. Entendendo esse mecanismo, a gente detalha ele um pouco mais. O que seria isso? Nós temos a pressão hidrostática e a pressão osmótica ou pressão oncótica. Vocês ainda podem ver esse termo aqui. Isso compõe as chamadas forças de Starling, que coexistem dentro do vaso. O que isso quer dizer? Que lá dentro do capilar eu tenho tanto a pressão hidrostática quanto a pressão osmótica simultaneamente. Então existe uma força que está empurrando o plasma para fora desse meu capilar. Existe uma força que está atraindo o líquido para esse capilar. Em determinadas porções do capilar, elas vão entrar em desequilíbrio. Então, nessa porção arterial, a pressão hidrostática, que é aquela que expulsa o líquido do vaso, é maior que a pressão osmótica. E por isso que o plasma sai do vaso e leva os nutrientes para o tecido. Quando isso acontece, a pressão hidrostática reduz. E a pressão osmótica, por sua vez, aumenta. Por que a pressão osmótica aumentou? Porque diminuiu a quantidade de líquido. Tendo diminuído a quantidade de líquido, significa que eu passo a ter aquele fluido mais concentrado. Estando mais concentrado, agora ele começa a atrair o líquido na sua direção. E aí ele traz para ele dióxido de carbono, excretas nitrogenadas, produtos que são para serem eliminados. Além disso, o equilíbrio do líquido presente ali no tecido vai ser garantido pelos vasos sanguíneos e pelos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão drenar do tecido o excesso de líquido. E aí, por isso a famosa drenagem linfática, que ela vai ajudar a conduzir esse líquido em direção aos vasos linfáticos. Agora, tendo entendido isso, vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, o indivíduo que tem hipertensão, aquele que tem a pressão mais alta que o normal. Se eu estou falando de pressão, é a pressão arterial, é a pressão que o fluido está exercendo na parede do vaso. Ou seja, é a pressão hidrostática. Isso significa que, como ele tem a pressão maior que o normal, mesmo na porção venosa, eu vou ter dificuldades de trazer de volta o líquido que saiu para o tecido. Qual a consequência disso? Excesso de líquido no tecido e formar os famosos edemas, inchaços. Então, quem tem hipertensão costuma ficar com as pernas inchadas por conta disso. Existe também uma possibilidade de edema devido à desnutrição. Existe uma síndrome chamada de síndrome do segundo filho ou síndrome de Kwashiorkor.
Por que síndrome de segundo filho? A mulher engravidou, teve o primeiro filho, amamentou esse filho. Durante esse processo de lactação, ela engravida novamente, para de produzir o leite. Essa criança que se alimentava de leite, agora vai passar a ter uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas. Como é pobre em proteínas, lembra, o que garante a pressão osmótica são proteínas, globulinas e albumina. Ela tem uma dificuldade em manter essa pressão osmótica. Então, quando a gente vê uma criança desnutrida e ela está com aquela barriga, aquele abdômen bem dilatado, aquilo ali mostra pra gente esse desequilíbrio aqui. Aquilo não é verme, aquilo ali é um quadro de desnutrição tão severo que ela apresenta um edema devido a uma baixa concentração de proteínas no sangue. E isso vai dificultar uma série de coisas nessa criança. Vai ter dificuldade de formar cabelo, de formar pigmentos, então ela vai ter o cabelo com pigmento mais claro e por aí vai, tá bom? Uma outra coisa importante são alterações cardíacas bem comuns de aparecerem nas provas do vestibular. A aterosclerose e o infarto. Cuidado, não confunda aterosclerose com arteriosclerose. São processos muito parecidos, que vão causar o estreitamento do vaso, uma dificuldade da passagem do sangue. Mas quando eu falo em aterosclerose, eu estou falando da formação da placa de ateroma. Eu estou falando, gente, da deposição de gordura aqui na estrutura da artéria. E aí o que vai acontecer? Começa a depositar gordura ali na estrutura da artéria, porque a gente vai ter células de defesa, como os macrófagos, que vão se transformar em células esponjosas e começam a absorver essa gordura ali naquela região. Isso vai causar um processo inflamatório, por isso que eu tenho essas células de defesa ali. Isso vai causar um aumento das células musculares naquela região, ajuda nesse estreitamento. Além disso, esses macrófagos que se transformaram em células esponjosas, que estão cheios de gordura, aderidas a eles, começam a calcificar. E essa placa vai ficando enrijecida e acaba enrijecendo também a parede do vaso. Quando a gente fala de arteriosclerose, eu não tenho essa deposição de gordura, mas vou ter o estreitamento do vaso. O normal, que a gente mais vê na prova, é aterosclerose, tá bom? Então, o macrófago foi para a região, transformou em célula esponjosa, absorve gordura, calcifica, e essa estrutura vai estreitando o vaso. E isso pode obstruir de tal forma a passagem de sangue, vai causar, se for lá no coração, um infarto. O infarto, ele é uma consequência desse processo. Você teve uma obstrução do fluxo de sangue na região, e aí vem a dor no peito, a ardência, porque o músculo cardíaco começa a fazer metabolismo anaeróbico, ele começa a trabalhar produzindo uma grande quantidade de ácido lático. Isso vai causar lesão nas células musculares e aí esse músculo cardíaco pode vir a morrer por causa disso. E aí a gente tem um infarto instalado. Como que você pode solucionar o problema? Você pode colocar aqui dentro uma estrutura que vai inflar e permitir que o fluxo de sangue volte ao normal, que são chamados stents, ou então você pode fazer uma cirurgia de revascularização, que nada mais é do que criar um caminho alternativo para o sangue. É chamada ponte de safena, ponte mamária, tá? É um outro caminho que o sangue vai fazer, não mais passando por aquela região obstruída, também chamada de revascularização. Foi, galera? Isso daqui é bem importante para a gente entender. A gente relaciona isso lá com lipídio, relaciona com colesterol. A ideia de colesterol vem justamente aqui, tá? Foi? Então, galera, a gente fecha essa parte de sistema cardiovascular. Vimos em 3 partes, detalhar o que vocês precisam saber para a prova. Lembra de se inscrever no canal. Se o vídeo te ajudou, se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo. Se teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários e me ajuda a bater a meta dos 1000 inscritos. Valeu, galera. Abraço.